Rapaz, eu nunca vou esquecer aquele dia. O sol rachando o asfalto, eu já batendo lata há horas, só querendo achar um posto para dar uma respirada. Tava na liga, focado, mas com a cabeça cheia. A estrada estava quieta demais, sabe? Quietude que dá arrepio. Foi ali, no meio da BR, que a coisa virou. Eu vi a viatura parada no acostamento, farol piscando e senti um frio subir pelas costas. Pensei que fosse só mais uma blitz, mas aquele olhar dela, firme, sem piscar, parecia já saber quem eu era. Você acredita? Às vezes a vida da gente muda num piscar de farol. E nessa história aqui, caminhoneiro negro é chantageado por policial branca. O que parecia só mais uma parada na estrada virou o começo de um pesadelo que eu nem sabia que estava chegando. Você tá doido? Tem coisa que nem o mais rodado dos caminhoneiros tá preparado para ver. Dirigir meu caminhão é, de certa forma, conversar comigo mesmo. A estrada é minha confidente silenciosa. Cada quilômetro percorrido me traz aquela mistura de liberdade e solidão que só quem vive na boleia conhece. O sol batendo no para-brisa, o cheiro de diesel misturado ao café que esquenta na garrafa térmica, o vento entrando pelas janelas quando consigo parar em algum trecho mais tranquilo, tudo isso me dá a sensação de que, apesar de tudo, estou vivo e no meu lugar. Tenho 45 anos, já passei por muita coisa nessa vida, mas a estrada sempre foi meu porto seguro. Aqui eu não preciso fingir, não preciso explicar minha existência a ninguém. Aqui sou apenas Jorge, o caminhoneiro, com meu volante e meu motor rugindo sob minhas mãos. Mas a estrada não é só poesia. Ela cobra a atenção o tempo todo. Um descuido e tudo pode ir por água abaixo. Um buraco mal sinalizado, um carro imprudente, uma curva perigosa, são detalhes que não posso ignorar. Aprendi isso da maneira mais difícil quando comecei, com 22 anos, dirigindo um caminhão velho que mais parecia uma carroça com motor. Hoje, meu caminhão é outro nível, mas o princípio continua o mesmo. Respeito à estrada, respeito a mim mesmo e cuidado com o que não posso controlar. A solidão é pesada às vezes. Não é a ausência de pessoas, mas a sensação de que ninguém vai realmente entender sua rotina. Já ouvi de muitos amigos que dirigir é monótono, mas para mim é o oposto. Cada viagem tem seu ritmo, cada rota traz surpresas. O cheiro de café de um posto qualquer, a música que toca no rádio de forma inesperada, a conversa curta com um colega caminhoneiro que passa por você na rodovia, são detalhes que quebram a monotonia e dão sentido a horas e horas sozinho na cabine. Hoje é um desses dias. Saí cedo de Ribeirão Preto, rumo a Belo Horizonte. O sol já estava forte quando entrei na estrada e o trânsito ainda era leve. Pensei em pegar a rota mais tranquila, mas decidi pelo caminho mais rápido. O vento batendo na cabine, o motor aquecendo e o cheiro de asfalto quente me deram aquela sensação de que tudo ia se encaixar. Mas nem tudo se encaixa como a gente espera. Pouco antes do meio-dia, vi as luzes de uma blitz se aproximando. O coração deu uma acelerada involuntária. Não que eu tivesse medo de ser multado, mas sempre existe aquele frio na barriga quando a fiscalização aparece. Parei devagar, engatei o freio e desliguei o som do rádio. Um policial veio até minha janela, educado, mas firme. Boa tarde, documentos e licença do caminhão, por favor. Entreguei tudo sem pressa, observando cada gesto. O sol refletia na viseira do boné do policial e eu percebi uma coisa estranha. Seus olhos estavam fixos em mim de um jeito que não conseguia decifrar. Depois de alguns minutos de formalidades, ela disse algo que me deixou com um peso no peito. Aproveite o dia, senhor, e cuidado na estrada. O tom parecia gentil, mas o olhar denunciava algo mais. Aquela sensação incômoda ficou comigo pelo resto da viagem. Tentei afastar, concentrando-me no trânsito, nas curvas, no ronco do motor. Mas algo dentro de mim sabia que não tinha sido apenas uma abordagem comum. Enquanto o caminhão percorria os quilômetros, minha mente começou a vagar.
Pensei nas rotas que já fiz, nas noites em que dormi no caminhão em postos isolados, nos colegas que encontrei e nos problemas que enfrentei sozinho. Cada lembrança trazia uma mistura de orgulho e cansaço. Orgulho de ter sobrevivido, de ter construído uma vida com minhas mãos. Cansaço de carregar sozinho a responsabilidade de estar sempre alerta, de lidar com gente que não entende a nossa rotina. No final da tarde, parei em um posto simples para esticar as pernas e tomar café. O caminhão estacionado, motor desligado, senti a brisa bater no rosto e por alguns segundos me permiti relaxar. Mas a sensação estranha daquele encontro na Blitz ainda insistia em me seguir. Um caminhoneiro amigo que passava pelo posto percebeu minha expressão e me perguntou: "Tudo certo, Jorge?" Apenas balancei a cabeça. Nem sempre a gente consegue explicar o que sente. Voltei para a cabine, sentei no banco, ajustei os espelhos e liguei o rádio de novo. Uma música suave começou a tocar e por um instante o mundo parecia normal. Mas eu sabia que a estrada sempre traz mais do que o previsto. Cada quilômetro percorrido era um lembrete. A liberdade tem preço e cada decisão, por mais simples que pareça, carrega consequências. Enquanto dirigia, reparei na sombra de outro caminhão na estrada à frente. Pensei em quantas histórias cada motorista carrega, quantos medos, quantos desafios. E aí percebi, a minha história, mesmo que pareça comum, ainda estava começando a se desenrolar. A estrada tinha planos para mim que eu ainda não entendia. E eu estava pronto, de certo modo, para enfrentá-los. O sol começou a descer, iluminando a estrada com tons dourados. Eu sentia meus músculos relaxarem, mas a mente continuava alerta. Sabia que a vida na estrada não era só sobre dirigir. Era sobre perceber sinais, ler pessoas, entender momentos. E aquele encontro na Blitz era um desses sinais. Algo me dizia que aquela história estava longe de terminar e que minha rotina, por mais familiar que fosse, iria mudar de uma forma que eu ainda não podia imaginar. E ali, com o motor ronronando, o caminhão respondendo a cada comando e o horizonte se estendendo à minha frente, eu senti uma mistura de ansiedade e expectativa. Cada viagem, cada parada, cada quilômetro era uma página da minha vida. E algo me dizia que a próxima página estava prestes a ser escrita com intensidade, emoção e talvez desafios que iam me testar mais do que qualquer estrada que eu já tivesse enfrentado. Perfeito. Vamos continuar a narrativa a partir do capítulo 2, seguindo suas instruções. Aqui está o primeiro bloco desse conjunto de capítulos, mantendo o tom coloquial, fluido e emocional. Eu ainda sentia o calor do sol na pele quando entrei na faixa de fiscalização, tentando manter o volante firme e a respiração controlada. Aquelas blitzes sempre me deixaram nervoso, não por estar fazendo algo errado, mas porque a gente nunca sabe como o outro lado vai agir. Quando a vi se aproximar, uma policial branca, estatura mediana, olhos firmes e postura reta, percebi que não era apenas mais uma abordagem comum. Ela tinha um jeito de olhar que parecia medir cada movimento meu, cada expressão do meu rosto. Entreguei os documentos sem pressa, mantendo o olhar na estrada que já começava a brilhar lá atrás, no horizonte. "Boa tarde, senhor. Documentos, por favor", disse ela, sem um sorriso, mas também sem agressividade. Era algo entre firmeza e curiosidade, e aquele detalhe me deixou em alerta. Passei a mão nos papéis, entreguei com cuidado, observando cada gesto. Meu coração bateu mais rápido por um segundo e eu tentei racionalizar. "É só mais uma fiscalização, Jorge. Não há problema." Mas algo no olhar dela me dizia que aquele encontro não seria tão simples. Ela analisou os documentos com atenção e quando finalmente falou, havia um peso no tom. "Aproveite o dia na estrada e cuide-se." Pareceu um aviso velado, como se tivesse mais por trás das palavras. Eu balancei a cabeça, tentando afastar a sensação estranha, mas ela permaneceu na minha mente. A estrada continuava, o caminhão avançava, mas cada quilômetro percorrido parecia carregar aquela tensão comigo, como se eu tivesse deixado parte do meu corpo ali,
parado no acostamento. Nos dias seguintes, percebi que aquele primeiro encontro não tinha sido um acaso. Em várias paradas de rotina, parecia que havia alguém observando. Sempre achei que a estrada me daria liberdade, mas de repente comecei a sentir um peso invisível. Olhares em postos, detalhes na forma como alguns policiais circulavam perto de mim. Tudo parecia indicar que aquela mulher tinha mais interesse em mim do que um simples dever de polícia. Era difícil colocar em palavras, mas a sensação crescia a cada viagem. Eu me pegava olhando pelo retrovisor, desconfiado, e tentando perceber se era paranoia ou algo real. A intuição que a estrada me ensinou a cultivar gritava que havia algo errado. Pensei nos meus anos de experiência, na quantidade de rotas que fiz e na rotina que conheço de cor. Nada me preparou para sentir que estava sendo vigiado de forma pessoal. Então, um dia, durante uma pausa em um posto qualquer no interior de Minas, ela apareceu do nada. Não estava uniformizada completamente, mas havia algo ali, na postura e na maneira de falar, que carregava autoridade. Aproximou-se e, com um tom aparentemente casual, disse: "Sabe, Jorge, existem caminhos que facilitam a vida de todos se a gente colaborar um com o outro." Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo um frio na barriga. Aquela frase, simples à primeira vista, carregava uma ameaça implícita. Eu sabia que não tinha feito nada de errado, mas o poder que ela exercia sobre mim era evidente. O coração bateu mais rápido. A raiva misturada ao medo formava um nó na garganta. Senti que precisava reagir, mas não podia simplesmente explodir ali, em público, sozinho com ela. Enquanto ela falava, comecei a analisar cada detalhe. O tom da voz, o leve sorriso, a postura que misturava gentileza e intimidação. Eu me lembrava de cada quilômetro percorrido, cada parada, cada história, de colegas que se encontraram em situações complicadas na estrada. A ficha caiu. Não era só uma conversa, era uma manipulação. Uma proposta de chantagem velada, feita de maneira quase imperceptível, mas com efeito poderoso. Respirei fundo e tentei manter a calma. "Não sei do que você está falando", consegui dizer, mantendo o olhar firme, mesmo que a ansiedade estivesse quase me consumindo. Ela apenas inclinou levemente a cabeça, como quem avalia se eu sou digno de confiança ou se vou ceder ao medo. Eu não podia ceder, não podia, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro. Depois que ela se afastou, fiquei parado por alguns minutos, apenas observando o movimento do posto. O sol batia no asfalto e o calor misturava-se com o suor frio que percorria minhas costas. Cada caminhoneiro que passava olhava para mim de maneira curiosa, sem saber que eu acabara de enfrentar uma situação delicada que podia mudar minha vida. E naquele instante, compreendi que minha rotina tranquila na estrada havia sido interrompida. Algo novo, perigoso e desafiador começava ali, e eu precisava encontrar uma forma de lidar com isso sem perder a cabeça. Enquanto voltava ao caminhão, ajustei o banco, olhei para o horizonte e respirei fundo. Tinha que pensar rápido, mas também com cautela. Cada decisão daqui para frente importaria, e eu precisava manter meu equilíbrio emocional. A estrada, que sempre foi meu refúgio, agora se tornava um campo de tensão, e eu era o protagonista de uma história que estava apenas começando. O motor voltou a roncar, os pneus deslizando sobre o asfalto quente, e eu senti a mistura de medo, raiva e determinação percorrer minhas veias. A cada quilômetro, a sensação de estar sendo observado permanecia, mas também crescia em mim uma certeza: eu não seria manipulado. A estrada continuava, o horizonte se estendia à minha frente e algo dentro de mim dizia que eu precisava estar preparado para tudo o que estava por vir. Perfeito. Vamos continuar a narrativa a partir do capítulo 5, Tensão na Estrada, e capítulo 6, Pensando em Estratégias, mantendo o tom coloquial, fluido, intenso e emocional, com blocos de alta intensidade, introspecção e suspense.
A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada curva, cada subida, cada quilômetro percorrido me lembrava do encontro com a policial. O vento batendo na cabine, o sol forte no para-brisa. Tudo deveria ser rotina, mas eu não conseguia relaxar. Comecei a notar cada detalhe ao redor. Outros caminhões, carros passando, placas de sinalização, um som diferente do motor, um reflexo estranho no retrovisor. Tudo me deixava em alerta. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para manter minha atenção no que poderia estar vindo a seguir. A sensação de ser observado nunca me deixou. Não era paranoia, era intuição. E a estrada, que sempre foi meu lugar seguro, agora parecia um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento precisava ser calculado. Pensei em várias formas de lidar com aquilo. Ignorar, tentar confrontar, procurar ajuda, mas nenhuma me parecia simples. Cada opção carregava risco. Cada decisão podia mudar minha vida. E enquanto o sol iluminava o asfalto, eu percebia que não havia volta. Durante uma pausa para abastecimento, sentei na beira do caminhão e respirei fundo. O café quente na garrafa térmica me ajudava a acalmar, mas a mente não parava. Comecei a revisar cada encontro com a policial, cada frase, cada olhar. Algo nela era mais do que oficialismo. Havia cálculo, manipulação sutil. E a sensação piorava a cada viagem, como se estivesse cercado, mesmo estando sozinho no volante. Tenho que pensar em algo, murmurei para mim mesmo, enquanto ajustava os espelhos e olhava o horizonte. Eu precisava de estratégia, não de reação impulsiva. A raiva estava ali, ardendo no peito, mas reagir na hora errada poderia me custar caro. Pensei nas pessoas que confiam em mim, nas rotas que ainda preciso cumprir, no que minha família diria se algo acontecesse. O peso da responsabilidade não era apenas pelo que eu sentia, era pelo que podia afetar outros. No dia seguinte, cada quilômetro percorrido parecia trazer uma tensão nova. Um carro que me ultrapassava de forma abrupta, outro caminhão que diminuía a velocidade na minha frente, até mesmo o som do vento parecia mais alto do que o normal. Eu mantinha a calma, mas a ansiedade crescia dentro de mim. Comecei a desenvolver pequenas rotinas, checar o retrovisor com mais frequência, observar padrões na estrada, tomar nota mental de qualquer situação fora do comum. Era minha forma de tentar controlar algo que parecia impossível de controlar. A primeira grande revelação veio em uma parada de descanso no meio do caminho. Eu percebi que o medo não estava apenas na possibilidade de ser prejudicado, mas também na sensação de impotência. Eu tinha todas as habilidades para dirigir, sobreviver à estrada, lidar com motoristas imprudentes, mas ali, frente à chantagem sutil, eu me sentia pequeno. Foi um momento de introspecção intensa, em que percebi que precisava de mais do que força física ou experiência na boleia. Precisava de estratégia e inteligência emocional. Enquanto me preparava para voltar à estrada, resolvi testar a situação. Observei o movimento do posto, tentei identificar padrões e notei algo curioso. A policial aparecia em lugares que, à primeira vista, pareciam coincidência, mas que na realidade estavam conectados. Cada encontro casual era uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia montar completamente. A tensão aumentou, mas junto dela veio uma clareza. Eu podia usar minha experiência e observação para virar o jogo. A adrenalina misturada à raiva me deu força. Comecei a planejar mentalmente como poderia reagir sem me expor. Pensava em gravar conversas, manter registros discretos de abordagens, criar provas que me protegessem. Cada passo precisava ser calculado. Era um jogo de paciência e inteligência. Eu nunca havia enfrentado algo assim na estrada, mas algo dentro de mim dizia que podia lidar com isso. As noites na estrada, mesmo durante o dia, quando parava para dormir em postos ou áreas de descanso, eram momentos de reflexão intensa. Cada decisão vinha com peso, cada pensamento parecia multiplicar-se. Sentia medo, mas também determinação.
Entendi que a liberdade que a estrada me oferecia não era apenas física, era também moral. E se alguém tentava me manipular, eu precisava proteger essa liberdade com todas as forças. Em um desses momentos, percebi outra mudança. Meu corpo, meu olhar, minha postura começaram a refletir mais segurança. Mesmo sozinho, senti que estava aprendendo a lidar com a tensão sem ser dominado por ela. Era como se cada quilômetro, cada parada, cada observação tornasse minha mente mais afiada, mais pronta para enfrentar o que viesse. A estrada continuava, imensa e aberta à frente, e eu, pela primeira vez, senti que tinha uma chance real de virar a situação a meu favor. O ponto mais crítico veio quando, ao estacionar para mais uma pausa, notei que alguém havia deixado uma pequena mensagem em um painel de avisos do posto. Era vaga, quase imperceptível, mas suficiente para me dar um alerta. A policial estava mais próxima do que eu imaginava. O coração disparou, o suor frio voltou, mas junto dele veio uma sensação estranha de controle. Eu sabia que podia reagir de forma segura, e isso me deu força. Enquanto ligava o caminhão novamente e retomava a viagem, pensei em todas as rotas, todos os encontros, todos os desafios que já enfrentei. Cada quilômetro percorrido me ensinava algo novo. Não era só sobre dirigir ou cumprir horários, era sobre estratégia, observação, coragem silenciosa. E com o horizonte se estendendo à minha frente, percebi que a verdadeira batalha não era com a estrada, mas com a forma como eu iria enfrentar essa chantagem sem perder minha dignidade. Perfeito. Vamos dar continuidade à narrativa a partir do capítulo 7, o impacto psicológico, e capítulo 8, primeiras tentativas de resistir, mantendo a fluidez, tensão e profundidade emocional em português coloquial e natural. Os dias na estrada começaram a pesar mais do que o normal. Cada quilômetro percorrido, que antes me dava prazer, agora vinha acompanhado de uma ansiedade que não conseguia afastar. Eu sentia meu corpo tenso, os ombros rígidos e o coração disparava sem motivo aparente. O medo de ser surpreendido, de ser manipulado, parecia estar em cada curva, cada parada, cada reflexo no retrovisor. E o pior era a frustração. Eu não tinha feito nada de errado, mas a sensação de estar sendo pressionado injustamente corroía minha paciência e minha confiança. O impacto psicológico começou a se manifestar de formas sutis, mas persistentes. Às vezes, ao estacionar para um café, sentia como se alguém estivesse me observando, mesmo sabendo que não havia ninguém por perto. Meu sono começou a ficar irregular, mesmo nos breves cochilos na cabine. Eu acordava com o coração acelerado, pensando em todas as situações que poderiam me colocar em risco. A estrada, que sempre foi meu refúgio, agora carregava um peso invisível e eu precisava encontrar uma forma de lidar com ele. Em uma parada de descanso, encostei o caminhão, fechei os olhos e respirei fundo. O vento morno do fim de tarde batia no rosto e por alguns segundos tentei me desconectar, mas era impossível. Cada ruído, cada movimento no posto me fazia saltar. Minha mente revisava todos os encontros com a policial, cada palavra que ela disse, cada gesto sutil que agora fazia sentido como tentativa de intimidação. O medo se misturava com raiva, e eu percebi que precisava agir antes que isso me consumisse por completo. Decidi que não podia mais me deixar levar pela ansiedade. Precisava reagir, mas de forma segura. Comecei a planejar pequenas ações de resistência, observando cada abordagem com mais atenção, cada parada, cada movimentação dela. Aprendi a manter a calma em público, a disfarçar a tensão, enquanto por dentro estava em alerta máximo. A cada dia que passava, percebia que minha mente precisava se tornar tão afiada quanto minha experiência na estrada. Um dia, durante uma viagem pelo interior de Minas, percebi que ela estava mais próxima do que o normal. Não era coincidência. Meu corpo respondeu instintivamente. Tensão nos ombros, mãos firmes no volante, respiração controlada. Mas dessa vez,
Não havia pânico, havia determinação. Eu sabia que precisava mostrar que não cederia facilmente, que não podia ser manipulado. A adrenalina misturada à raiva me deu força para enfrentar aquela situação, ainda que silenciosamente. Enquanto dirigia, comecei a registrar mentalmente cada detalhe da situação. Quem passava pelo posto, como a policial se comportava, em quais horários aparecia. Cada observação era uma peça do quebra-cabeça. A tensão estava lá, constante, mas agora eu a transformava em estratégia. Cada quilômetro percorrido me dava mais clareza, e eu percebi que estava começando a controlar a situação de dentro para fora. A primeira tentativa concreta de resistência aconteceu em um posto movimentado. Ela se aproximou com aquele jeito casual, como se fosse uma conversa inocente, mas eu estava preparado. Mantive meu tom firme, respondi com neutralidade e não cedi a provocações. A tensão estava no ar, mas eu conseguia manter meu corpo relaxado, minha voz controlada. Por um instante, senti uma sensação de vitória silenciosa. Eu estava mostrando que não seria fácil manipular-me. Apesar da aparente normalidade, a situação ainda exigia cautela. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia ser explorado. Cada palavra, cada gesto precisava ser pensado. E enquanto eu retomava a estrada, sentia que estava começando a construir uma espécie de escudo psicológico, algo que me permitisse continuar a viver minha rotina sem me submeter à chantagem. Os efeitos da pressão continuavam, mas eu descobri algo importante. Minha experiência de vida e minha disciplina na estrada eram armas poderosas. Eu podia transformar a tensão em foco, a ansiedade em observação e o medo em estratégia. Cada parada, cada abordagem, cada quilômetro percorrido era uma oportunidade de aprender, de fortalecer minha mente e minhas decisões. Em uma das viagens mais longas, a tensão atingiu outro nível. Um caminhão me ultrapassou de forma brusca e, por um instante, senti uma mistura de medo e frustração. Mas, em vez de reagir impulsivamente, respirei fundo, mantive a calma e segui em frente, observando cada detalhe. A estrada exigia mais do que força física, exigia controle emocional, capacidade de análise e paciência. Durante uma pausa para abastecer, sentei na cabine e respirei fundo. O sol batia forte, mas eu já não sentia o cansaço apenas nos músculos. O impacto psicológico da chantagem pesava, mas também me ensinava algo essencial. Eu precisava me proteger sem perder minha dignidade. E ali, sozinho com meu caminhão e meu café, percebi que estava começando a descobrir minha própria força. Enquanto voltava à estrada, o horizonte à minha frente parecia maior, mais amplo. A sensação de ser observado ainda estava presente, mas agora vinha acompanhada de consciência. Eu podia controlar a situação, podia transformar medo em ação, pressão em estratégia. E naquele instante percebi que resistir não era apenas uma questão de coragem, mas de inteligência. A tensão na estrada continuava, mas minha mente começava a se fortalecer. Cada quilômetro, cada parada, cada abordagem se tornava um teste e eu estava pronto para enfrentá-los. A estrada, que antes parecia um refúgio, agora se tornava um campo de treino psicológico e eu sabia que precisava sair vitorioso. Perfeito! Vamos continuar a narrativa a partir do capítulo 9. O dilema se intensifica e capítulo 10, o telefonema inesperado, mantendo a linguagem coloquial, fluida e envolvente, com blocos de alta intensidade, suspense e introspecção. A estrada naquele dia parecia interminável. Cada curva, cada subida, cada quilômetro percorrido carregava uma tensão que eu não conseguia ignorar. Eu sabia que a situação estava se tornando mais séria. Não era só aquela sensação de estar sendo observado. Era a percepção clara de que, se eu não agisse, poderia acabar em um buraco que eu não conseguiria sair sozinho. Meu cérebro não parava. Cada decisão, cada movimento precisava ser calculado. O dilema moral crescia dentro de mim.
misturando medo, raiva e determinação em proporções que eu nunca havia sentido antes na estrada. Comecei a avaliar minhas opções, como quem olha um mapa complicado tentando traçar a rota mais segura. Ceder à chantagem significaria abrir mão da minha dignidade e me tornar vulnerável. Mas enfrentar a situação sem estratégia poderia me colocar em perigo real. Era como dirigir um caminhão em meio a uma tempestade. Um passo em falso e tudo desmorona. O silêncio da cabine parecia gritar, amplificando cada pensamento, cada preocupação, cada insegurança. Parecia que a tensão me seguia como sombra. Em cada parada, eu revisava mentalmente os encontros com a policial, suas palavras, o tom sutil de ameaça. Eu tentava desconectar a mente, me concentrar na rotina, no café quente, nos ajustes do caminhão, mas a sensação de risco persistia. Percebi que precisava criar uma estratégia de longo prazo, algo que me permitisse agir com segurança e não apenas reagir impulsivamente. Enquanto dirigia, notei pequenos sinais que antes passariam despercebidos. O reflexo de um carro que parecia acompanhá-lo, o comportamento estranho de outros motoristas próximos, detalhes sutis no movimento da estrada. Tudo contribuía para a construção de um quadro que eu precisava decifrar. Cada observação era um passo para entender a extensão do problema e, ao mesmo tempo, criar maneiras de lidar com ele sem me expor. E então, o inesperado aconteceu. Meu celular tocou. Um número desconhecido, mas com algo familiar na forma como a chamada pulsava. Atendi e a voz do outro lado me fez gelar por dentro. Jorge, precisamos conversar. Você sabe do que estou falando. O tom era calmo, quase gentil, mas carregado de poder e intenção. A chantagem, até então velada, agora se tornava explícita, clara como o sol batendo no asfalto da estrada. Fiquei em silêncio por alguns segundos, respirando fundo, tentando controlar a adrenalina. O que você quer? Consegui dizer, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado. Do outro lado, um silêncio breve, suficiente para aumentar o peso da situação. E então ela continuou. Você sabe que tem opções, Jorge. Cooperar ou... Bem, você entende as consequências. A sensação de ameaça agora era palpável. Meu peito apertado, a respiração irregular, cada músculo tenso. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim reagiu. Não podia ceder. Não podia permitir que aquela manipulação definisse minha vida. Mas precisava agir com inteligência, não apenas com impulso. Eu precisava de um plano. Precisava proteger minha liberdade e dignidade sem me colocar em perigo. Enquanto dirigia, segurando o volante com força, comecei a traçar mentalmente cada passo. Precisava registrar tudo, criar evidências, encontrar aliados confiáveis. Cada decisão precisava ser calculada. O medo ainda estava lá, misturado com raiva e indignação, mas também surgia uma clareza. Eu podia enfrentar isso, contanto que não perdesse a cabeça. A chamada terminou abruptamente e o silêncio do caminhão parecia gritar dentro da cabine. Eu olhava para o horizonte, para o asfalto quente e interminável, sentindo o peso da responsabilidade. Cada quilômetro agora tinha significado duplo. Avançar fisicamente na estrada e, ao mesmo tempo, avançar na construção de um caminho seguro para lidar com aquela chantagem. Foi nesse momento que percebi o impacto psicológico real. O medo não era apenas por mim, era pelo que poderia acontecer com minha rotina, meu trabalho, minha liberdade. Cada decisão que eu tomasse teria consequências imediatas e de longo prazo. A tensão estava constante, mas agora eu estava mais consciente dela, mais preparado para transformá-la em ação estratégica. Em uma parada para abastecer, sentei na cabine, o café quente na mão, respirando fundo. O sol refletia no vidro, iluminando os detalhes da estrada e da vida que eu precisava proteger. Pensei em cada quilômetro percorrido, cada desafio enfrentado, cada momento em que minha paciência e coragem foram testadas. E entendi algo essencial. Eu não podia simplesmente reagir.
Precisava criar minhas próprias regras dentro daquela situação. Enquanto ajustava os espelhos e retomava a estrada, senti uma determinação crescente. A policial havia deixado claro seu poder, mas também revelou uma oportunidade. Se eu fosse cuidadoso, observador e estratégico, poderia transformar aquele jogo de manipulação em algo que eu controlasse. Cada curva, cada freada, cada aceleração se tornava um teste de resistência emocional e inteligência. O dia se aproximava do fim, o sol começava a descer no horizonte e eu sentia que algo havia mudado dentro de mim. O medo ainda estava presente, mas a clareza e a determinação cresciam em proporção maior. Eu não seria vítima fácil. A estrada continuava à minha frente, longa, aberta e desafiadora, mas agora eu a encarava com um propósito renovado: proteger minha liberdade, minha dignidade e minha vida, custe o que custar. E enquanto o caminhão avançava, cada quilômetro se tornava um lembrete de que na estrada e na vida, enfrentar o inesperado exige coragem, estratégia e, acima de tudo, controle sobre si mesmo. A verdadeira viagem estava apenas começando e eu precisava estar pronto para tudo o que viesse a seguir. Perfeito. Vamos continuar a narrativa a partir do capítulo 13, Revelações Internas, e capítulo 14, Procurando Ajuda Legal, mantendo o tom coloquial, intenso, emocional e envolvente. O caminhão avançava devagar, quase como se percebesse a necessidade de refletir junto comigo. O motor emitia aquele ronco constante que sempre me acalmou. Mas hoje, mesmo com o som familiar, meus pensamentos não tinham sossego. O confronto com a policial ainda ecoava na mente, cada palavra, cada gesto gravados como se estivessem acendendo luzes sobre coisas que eu nunca havia percebido sobre mim mesmo. Sentia a atenção diminuir, mas ao mesmo tempo uma clareza nova surgia, como se cada quilômetro percorrido estivesse me levando para dentro de mim, não apenas pelo asfalto. Comecei a pensar em tudo que havia vivido até ali. A estrada, os anos de trabalho, as escolhas que me trouxeram até aquele ponto, as pessoas que conheci, as dificuldades superadas. Cada lembrança parecia tomar um novo sentido. O medo e a raiva que senti diante da chantagem transformavam-se em algo mais profundo. Percepção de quem eu realmente era e do que era capaz de fazer para proteger minha dignidade. Nunca tinha refletido tanto sobre isso enquanto dirigia. O silêncio da cabine me permitiu escutar meu próprio ritmo, minha própria voz interior. Perguntei a mim mesmo quantas vezes cedi a situações menores, quantas vezes deixei que o medo guiasse minhas decisões, e percebi que agora não podia mais agir assim. O que estava em jogo era minha liberdade, minha integridade, e algo dentro de mim se acendeu. Coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo sentindo medo. Enquanto isso, olhava para o horizonte, para o asfalto que se estendia sem fim, e senti uma transformação pessoal que nunca havia experimentado. Era como se a estrada tivesse me ensinado, mais uma vez, que cada escolha importa, que cada passo na direção certa fortalece quem somos. O confronto não havia sido apenas externo. Foi um espelho que me mostrou meu próprio valor, minha força silenciosa e minha capacidade de enfrentar desafios de frente. Aos poucos, a ideia de buscar ajuda se tornou inevitável. Eu precisava de orientação legal para garantir que minha resistência não me colocasse em perigo e, ao mesmo tempo, que eu pudesse agir de forma justa. Era um passo importante, mas carregado de ansiedade. Quem me ajudaria a lidar com a situação sem comprometer minha segurança? Onde encontrar pessoas de confiança em meio a tantas incertezas? Cada pergunta reforçava a necessidade de agir com cautela e inteligência. Durante uma parada estratégica em um posto confiável, usei o celular com cuidado, procurando contatos que pudessem me orientar. Liguei para um advogado que conhecia de outros tempos, alguém com quem já havia lidado em questões burocráticas e que me passava confiança.
Expus a situação com detalhes, sem omitir nada, mantendo a voz firme, mas controlando a ansiedade que insistia em subir. A cada palavra que saía, sentia que estava recuperando algo que há muito tempo não sentia: controle. O advogado ouviu atentamente, fazendo perguntas precisas, registrando cada detalhe, cada comportamento suspeito da policial, cada abordagem. A cada resposta minha, sentia meu coração bater mais devagar, como se finalmente estivesse começando a enxergar uma saída. A estratégia não era apenas sobreviver à chantagem, mas transformar a situação em algo que eu pudesse administrar com segurança e justiça. Enquanto ele explicava os próximos passos legais, senti uma onda de alívio. Saber que existia um caminho seguro para agir me deu força para continuar enfrentando a tensão da estrada. Era como se cada quilômetro percorrido até ali tivesse sido um treinamento, preparando-me para o momento certo de agir com firmeza. Comecei a perceber que não precisava carregar sozinho o peso da situação. Havia meios de me proteger sem perder minha liberdade ou dignidade. No dia seguinte, enquanto retomava a estrada, a sensação de controle aumentava. Cada abordagem que antes me deixava tenso, agora era analisada com mais calma. Eu observava, registrava mentalmente, planejando cada reação com cuidado. A estrada continuava longa e quente, mas meu olhar estava mais focado, minha mente mais clara. O medo ainda existia, mas agora ele vinha acompanhado de clareza estratégica e determinação. Em uma das paradas, refletindo sobre a vida e o que havia enfrentado, percebi que estava crescendo internamente. O confronto não havia sido apenas contra a chantagem, mas contra meus próprios limites e medos. Cada escolha que eu fazia para proteger minha integridade fortalecia não apenas minha situação atual, mas a forma como me veria daqui para frente. A estrada não era apenas caminho físico, era espelho da minha vida, dos meus valores e da minha coragem silenciosa. Enquanto dirigia, pensei em minha família, em meus amigos e nas pessoas que confiam em mim. Cada ação precisava ser cuidadosa, mas também justa. A dignidade não é algo que se entrega, é algo que se protege, mesmo diante de ameaças poderosas. E foi nesse instante, olhando para o horizonte, que senti uma sensação rara e profunda: transformação. Não apenas sobreviver à situação, mas aprender com ela, crescer, emergir mais forte e consciente. O sol começava a descer, espalhando tons alaranjados pelo céu e refletindo no asfalto. Senti a mistura de cansaço e clareza percorrer meu corpo. Cada quilômetro percorrido até ali havia me ensinado algo novo: coragem, prudência, justiça e a capacidade de agir com inteligência, mesmo sob pressão extrema. Eu não estava apenas dirigindo para frente. Estava conduzindo minha vida, minha dignidade e minha liberdade de volta para minhas mãos. E enquanto o caminhão avançava pela estrada aberta, senti que estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, agora com estratégia, força interior e a certeza de que não cederia à chantagem. A estrada continuava, mas eu não estava mais sozinho. Havia aprendizado, apoio legal e, acima de tudo, a clareza de quem sou e do que posso fazer para proteger minha vida e minha integridade. Perfeito. Vamos continuar a narrativa a partir do capítulo 15. A tensão diminui e capítulo 16, lições aprendidas, mantendo o tom coloquial, intenso, emocional e reflexivo. O sol já estava alto quando percebi que algo havia mudado. A sensação constante de estar sendo observado começou a diminuir. A policial, que antes aparecia em lugares inesperados, parecia ter recuado. A tensão que me acompanhava há semanas começou a ceder espaço a algo que eu não sentia há muito tempo: alívio. Por mais estranho que parecesse, a estrada voltou a ter seu peso familiar, aquele que me dava liberdade e não medo. Eu podia finalmente respirar, mesmo com a consciência de que precisaria manter atenção e prudência.
Enquanto dirigia, senti que cada quilômetro percorrido era uma oportunidade de reconectar com minha rotina. As paradas, antes carregadas de suspeitas, agora voltavam a ser momentos de pausa verdadeira. Tomava meu café, ajustava os espelhos, observava o trânsito, mas sem aquele peso constante no peito. Algo havia mudado em mim. Não era apenas o alívio, era a sensação de força interior que se consolidava. Eu tinha enfrentado um desafio direto à minha dignidade e saí vivo, íntegro e mais consciente do que nunca. Mesmo com essa leveza, não podia me enganar. A experiência me ensinou que liberdade não é ausência de risco, mas capacidade de reagir com inteligência. Cada escolha que fiz, cada passo planejado, cada observação estratégica me trouxe até aqui. Senti orgulho silencioso de mim mesmo. Por muito tempo, a estrada foi apenas um lugar de trabalho e solidão, mas agora percebi que também era palco de aprendizado, crescimento e resistência. As primeiras semanas de normalidade vieram acompanhadas de reflexão intensa. Olhava para o caminhão, para o horizonte e lembrava de cada momento de tensão, cada abordagem, cada conversa, cada olhar manipulador, e percebi algo essencial. Toda aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou o valor de manter a dignidade acima do medo, de agir com coragem e, principalmente, de confiar na própria capacidade de lidar com situações complexas. Comecei a notar também que meu corpo e minha mente respondiam de forma diferente. O sono voltou a ser tranquilo, mesmo nas pausas rápidas nos postos. O café, antes apenas um combustível para continuar a viagem, passou a ser um momento de introspecção, de agradecer pela chance de retomar o controle da minha vida. Cada quilômetro percorrido pela estrada não era mais apenas sobre trabalho ou sobrevivência. Era sobre consciência, experiência e crescimento pessoal. A sensação de alívio trouxe clareza para meus pensamentos. Comecei a escrever mentalmente todas as lições que aprendi, imaginando como poderia compartilhar com outros caminhoneiros que, assim como eu, enfrentam situações difíceis, injustas ou inesperadas. A estrada ensina mais do que apenas a dirigir. Ensina sobre paciência, observação, resistência e coragem silenciosa. Eu queria que essa experiência servisse de aprendizado para outros que poderiam se encontrar em situações parecidas. Enquanto avançava pelo interior de São Paulo, pensando nas estradas, nos postos e nos encontros com outros motoristas, percebi a importância de contar histórias de resistência. Minha vivência não era apenas sobre mim, era sobre mostrar que é possível manter a dignidade, enfrentar ameaças e sair mais forte do outro lado. A coragem não precisa ser exibida. Ela pode ser silenciosa, mas precisa existir. Em uma das paradas, sentei na beira do caminhão, observando o movimento do posto, os outros motoristas, o sol refletindo no asfalto quente. Pensei em quantos de nós, caminhoneiros, enfrentam desafios diários de formas que ninguém vê e sobre a importância de compartilhar essas experiências para fortalecer a rede de apoio. Cada história, cada aprendizado pode ajudar outros a resistir e a agir com inteligência e prudência. Ao retomar a estrada, senti uma nova energia. A vigilância que antes pesava não existia mais, mas a experiência me deixou mais atento e estratégico. Cada curva, cada freada, cada ultrapassagem era agora acompanhada de reflexão sobre escolhas e consequências. A estrada, antes palco de tensão, agora se tornava caminho de aprendizagem contínua, e eu sentia que estava pronto para qualquer desafio futuro. Enquanto dirigia, senti que a transformação não era apenas externa, mas profunda dentro de mim. Eu havia aprendido a lidar com medo, a transformar ansiedade em planejamento, a reagir sem perder a cabeça e a proteger minha integridade. Tudo isso se consolidava como força interior, algo que ninguém poderia tirar de mim, independentemente de ameaças externas.
Em momentos de silêncio, olhava para o horizonte e pensava na justiça, não apenas a legal, mas a justiça que se constrói dentro de cada um. Agir corretamente, defender a própria dignidade, resistir a pressões externas e aprender com cada situação. Essa compreensão me deu uma sensação de leveza e poder que eu não sentia há muito tempo. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, percebi que a estrada era, na verdade, um espelho da vida. Cada quilômetro percorrido refletia escolhas, coragem e aprendizado. E nesse silêncio do final do dia, compreendi que, mesmo diante de ameaças, é possível proteger o que é mais importante: a dignidade, a liberdade e a própria consciência. E foi assim, dirigindo com o coração mais leve, que percebi a dimensão real do que havia vivido. A tensão diminuiu, mas as lições permaneciam, afiadas e claras. Eu estava mais forte, mais atento, mais consciente e pronto para compartilhar minha experiência, para servir de exemplo silencioso de coragem e resistência na estrada e na vida. Perfeito. Vamos continuar a narrativa a partir do capítulo 17, Transformação Emocional, e capítulo 18, Nova Perspectiva, mantendo o tom coloquial, intenso e reflexivo. Dirigir nunca me trouxe tanto prazer quanto naquele dia. A estrada estava aberta, o sol iluminava o asfalto e pela primeira vez em semanas eu sentia uma leveza diferente no peito. Mas não era apenas o alívio de não estar sendo pressionado, era algo mais profundo. Cada quilômetro percorrido trazia à tona uma consciência renovada sobre mim mesmo. Eu tinha enfrentado uma situação difícil, complexo, carregada de tensão e ameaça, e havia saído dela mais forte, mais atento e mais resiliente. Enquanto observava o horizonte, percebi que algo dentro de mim havia mudado. A sensação de liberdade que sempre acompanhei na estrada não era mais apenas sobre dirigir, sobre o vento no rosto ou o ronco do motor. Era sobre saber que posso confiar na minha capacidade de lidar com desafios, de manter minha integridade, de agir com prudência e coragem, mesmo diante de ameaças reais. A estrada continuava sendo meu refúgio, mas agora também era meu laboratório de crescimento pessoal. Cada parada, cada café, cada conversa com outros motoristas carregava um novo sentido. Eu conseguia ouvir melhor, observar com mais atenção e reagir com mais calma. A tensão que antes me consumia foi transformada em uma espécie de força silenciosa. Percebi que essa transformação emocional não era passageira. Ela se consolidava a cada decisão tomada, a cada escolha feita com consciência e coragem. Enquanto dirigia, refletia sobre as experiências que me trouxeram até aqui. Pensei em como a chantagem da policial poderia ter me derrubado se eu não tivesse aprendido a manter a cabeça fria, se não tivesse planejado cada ação com cuidado. E percebi que o verdadeiro aprendizado estava não só em sobreviver à pressão, mas em entender que posso enfrentar qualquer situação sem abrir mão do que considero essencial: minha dignidade e liberdade. O vento batia no rosto, o sol brilhava forte, e pela primeira vez senti que a estrada me pertencia de verdade. Não como uma fuga, mas como um espaço de reflexão, crescimento e consciência. Cada quilômetro percorrido era uma vitória silenciosa sobre o medo e a manipulação. A sensação de transformação emocional era palpável e eu sentia orgulho de mim mesmo, de minha força interior, de minha capacidade de resistir e aprender. E não era apenas sobre mim. Enquanto passava por outros motoristas, pensei em como minha experiência poderia servir de lição para eles. Muitos de nós enfrentam situações difíceis, injustas, muitas vezes sozinhos, e cada história de resistência e coragem pode inspirar. Eu queria que minha experiência mostrasse que é possível manter a dignidade mesmo sob pressão, agir com inteligência e não ser vítima das circunstâncias.
Enquanto a tarde avançava, percebi que minha perspectiva sobre a estrada e a vida estava mudando. Cada viagem, cada parada, cada quilômetro percorrido agora carregava uma nova consciência. Não se tratava mais apenas de trabalho, de transporte de cargas ou de prazos. Tratava-se de aprendizado, de crescimento e de fortalecimento interno. Eu estava me tornando alguém mais atento, mais estratégico e mais seguro de si. Foi nesse momento que percebi a dimensão real do que havia vivido. A tensão e o medo que senti diante da policial se transformaram em compreensão profunda sobre coragem, paciência e resistência. E entendi que minha experiência era única, mas também compartilhável. Eu podia usar o que aprendi para ajudar outros a não se perderem diante de desafios semelhantes, a manterem sua integridade e sua dignidade em qualquer situação. Enquanto dirigia pelas estradas do interior, senti que finalmente estava no controle da minha própria vida, e não apenas do caminhão. A liberdade que sempre busquei não era apenas física, mas emocional. Eu podia escolher minhas ações, meus limites e minha resposta aos desafios. A estrada se tornou, então, símbolo de poder pessoal e transformação. As paradas para abastecer, para tomar café ou para pequenas manutenções do caminhão deixaram de ser apenas tarefas e se tornaram momentos de reflexão. Eu sentia que cada ação tinha significado, que cada decisão era uma oportunidade de reforçar minha autonomia e minha força interior. O caminho à frente ainda era longo, mas eu estava pronto, confiante e consciente da minha capacidade de lidar com qualquer situação que surgisse. E foi assim, com o coração leve, mas atento, que percebi a importância de olhar para trás e reconhecer o quanto cresci. O medo ainda existia, mas não me dominava. A tensão ainda surgia, mas agora vinha acompanhada de estratégia e controle. A transformação emocional era real. E eu sentia cada vez mais que estava pronto para encarar qualquer desafio com dignidade, coragem e sabedoria. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e rosa, sorri para mim mesmo. A estrada me ensinou, mais do que sempre pensei, que a verdadeira liberdade está em agir com consciência, que a força não está na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo. E que a dignidade é algo que se mantém, mesmo diante das situações mais difíceis. E nesse silêncio da cabine, com o vento batendo no rosto e o ronco do motor como companhia, compreendi que estava pronto para tudo que viesse a seguir. Minha vida na estrada nunca mais seria a mesma, mas agora eu a enfrentava com clareza, confiança e coragem silenciosa. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança de que mesmo nas situações mais complexas, podemos crescer, aprender e sair mais fortes. Perfeito. Vamos concluir a narrativa com os capítulos 19 e 20, mantendo o tom coloquial, intenso, reflexivo e emocionalmente envolvente. A estrada seguia diante de mim, infinita e aberta, mas a sensação de insegurança que me acompanhava antes tinha desaparecido. Cada quilômetro percorrido agora carregava o peso da experiência, mas também a leveza de quem aprendeu a se posicionar diante da vida. Eu sabia que podia enfrentar o que viesse, que minhas decisões tinham valor e que minha liberdade, conquistada com coragem e prudência, era algo que ninguém poderia me tirar. Dirigir deixou de ser apenas uma rotina de trabalho. Tornou-se exercício de reflexão. Cada curva, cada trecho de asfalto, cada parada era oportunidade de pensar sobre minhas escolhas, sobre a maneira como conduzo minha vida e a importância de manter integridade e dignidade. A liberdade, percebi, não é apenas estar sozinho na estrada. É estar consciente do que você representa, do que pode controlar e do que precisa proteger. Mesmo com a estrada tranquila, eu continuava atento. O aprendizado que a experiência com a policial me trouxe não podia ser esquecido.
Agora, eu sabia diferenciar situações de risco, perceber sinais sutis de manipulação e manter a calma quando tudo parecia pressionar contra mim. Era como se cada viagem se tornasse um treinamento contínuo de percepção, coragem e paciência. Passei a observar mais as pessoas ao meu redor. Outros caminhoneiros, funcionários de postos, motoristas de carros de passeio. Percebi quantos carregam suas próprias batalhas silenciosas, quantas histórias se desenrolam fora do meu campo de visão, mas que compartilham o mesmo princípio: resistir, manter dignidade e aprender com as dificuldades. Era inspirador perceber que não estou sozinho nessa estrada da vida. Com essa consciência, comecei a planejar minhas viagens de forma mais estratégica, não apenas pensando em rotas e horários, mas também considerando minha própria segurança e bem-estar emocional. Cada quilômetro percorrido passou a ter um significado mais profundo, equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, entre prazer de dirigir e consciência das minhas ações. A estrada continuava exigindo atenção, mas agora eu estava mais preparado do que nunca. Em uma dessas viagens, enquanto o sol refletia no horizonte alaranjado, pensei sobre tudo que passei. As abordagens, o medo, a chantagem, os momentos de dúvida e a vitória silenciosa sobre a situação. Percebi que cada desafio enfrentado moldou minha visão sobre a vida, sobre coragem e sobre justiça. Eu não era mais o mesmo caminhoneiro que começou a jornada. Havia algo em mim que se fortalecia a cada quilômetro, a capacidade de agir com dignidade, mesmo quando pressionado ou ameaçado. A liberdade que senti na estrada voltou a ser completa, mas agora carregava um peso diferente: consciência. Eu podia parar, escolher, refletir antes de agir. Isso me dava poder, mas também responsabilidade. A estrada me ensinou que liberdade não é ausência de regras ou de desafios. É saber lidar com eles de forma íntegra, respeitando a si mesmo e aos outros. Enquanto dirigia, senti uma conexão profunda com minha própria história. Tudo o que aconteceu, por mais angustiante que tenha sido, trouxe aprendizado e fortalecimento. Eu sabia que poderia contar essa experiência para outros, oferecer conselhos, servir de exemplo silencioso de resistência e dignidade. A estrada não era apenas minha vida, era também uma oportunidade de transmitir aprendizado, mesmo que de forma indireta, para quem estivesse disposto a ouvir. Cheguei a um posto no final da tarde, encostei o caminhão e olhei para o horizonte. O céu estava tingido de tons de laranja e rosa, refletindo no asfalto quente. Respirei fundo, sentindo o vento no rosto, e percebi que cada momento de tensão, cada quilômetro de medo e cada decisão tomada com cautela haviam me levado a um lugar de clareza e equilíbrio. Eu não apenas sobrevivi, cresci, aprendi e me reconectei com o que realmente importa. Enquanto fechava o caminhão e caminhava pelo pátio do posto, pensei no futuro. A estrada continuaria diante de mim, cheia de desafios e oportunidades. Mas agora eu estava pronto para enfrentá-la com confiança, sabendo que podia proteger minha dignidade, agir com integridade e manter o controle sobre minha vida. Cada viagem futura seria diferente, não apenas sobre transportar cargas, mas sobre viver plenamente, consciente do valor de cada escolha e da importância de cada decisão. O silêncio da estrada, o ronco do motor, o cheiro de combustível e o vento no rosto passaram a ter um novo significado. Não eram apenas elementos da rotina, eram lembretes constantes de liberdade, coragem e resiliência. Aprendi que a vida é cheia de desafios inesperados, mas também cheia de oportunidades de crescimento. Cada obstáculo enfrentado pode se transformar em aprendizado e fortalecimento se estivermos atentos e preparados. Enquanto a noite se aproximava, observei as luzes da estrada refletindo nos retrovisores. Uma sensação de paz tomou conta de mim, junto com a certeza de que estou pronto para qualquer situação. O futuro continua incerto, como sempre foi,
mas agora sinto que posso caminhar nele com dignidade, coragem e confiança. A estrada se estende à frente, cheia de possibilidades, e cada quilômetro percorrido é uma oportunidade de aprendizado, liberdade e transformação. E assim, dirigindo sob o céu tingido de cores quentes do entardecer, percebi que a vida na estrada é muito mais do que trabalho ou rotina. É sobre escolhas, coragem, aprendizado e, acima de tudo, manter a integridade mesmo quando tudo parece ameaçador. Cada viagem futura seria enfrentada com consciência, confiança e a certeza de que, mesmo diante de desafios, há sempre a possibilidade de novos começos e de crescimento pessoal. O horizonte se estendia sem fim, e eu segui em frente, sentindo que, assim como na estrada, a vida continua cheia de curvas e oportunidades. E que, com coragem, prudência e integridade, é possível enfrentar qualquer desafio, proteger a própria dignidade e construir um futuro de esperança e novas possibilidades. Enquanto a estrada se estendia à minha frente, percebi que cada quilômetro percorrido não era apenas sobre chegar a um destino, mas sobre compreender a força que carregamos dentro de nós. A vida nos testa de maneiras inesperadas, nos coloca diante de escolhas difíceis, mas é na coragem silenciosa, na integridade e na resiliência que encontramos nossa verdadeira liberdade. Jorge aprendeu que enfrentar o medo com sabedoria é tão poderoso quanto a força física, que a dignidade vale mais do que qualquer ameaça e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. A estrada não apenas transporta cargas, ela carrega histórias de coragem, resistência e transformação. E você, que está ouvindo essa história agora, já se perguntou até onde iria para proteger sua própria dignidade? Quantas vezes o medo nos faz questionar nossas escolhas? E quanta força reside dentro de nós, esperando para ser descoberta? Se essa história tocou você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir sobre coragem e resiliência. Deixe seu comentário contando o que faria no lugar de Jorge, curta o vídeo para que mais pessoas conheçam essa narrativa e inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como esta. Junte-se a nós nessa estrada de histórias inesquecíveis, onde cada viagem é uma lição de vida. Agora, deixo a pergunta que ecoa na mente de todos nós. Seríamos capazes de enfrentar o que nos ameaça sem perder nossa essência e nossa dignidade?